moldes de malha para a camiseta. Já estão prontos. É só colocar isso sobre o tecido e cortar. Você recebeu a metade do molde frente, a metade do molde costa, duas mangas, uma para manga curta, outra para manga longa. O punho, o que faz o acabamento do decote, é cortado numa outra malha, na malha punho, e já está tudo pronto. Eu vou colocar sobre a malha e vou cortar. Nós vamos fazer essa camiseta. Aqui eu já coloquei o molde sobre a malha. Eu dobrei a malha na largura do molde, encostei no meio do molde de frente a dobra do meu tecido. Essa seta indica o comprimento, o fio reto. Então esse é o comprimento da malha. Eu preciso notar bem para não cortar atravessado e não ter uma peça totalmente defeituosa. O corte é muito importante. Em caso, quando eu vou modelar para confecção, eu teria que copiar esse molde num outro papel para que ele ficasse na forma como está o infantil. A frente inteira e as costas inteiras. Então eu não teria que dobrar essa malha. Eu já cortaria uma peça inteira. Eu vou fazer o corte dessa frente aqui, olha, simplesmente cortando em volta do molde. Vou dobrar novamente a malha, cortar as costas, fazer o mesmo com as mangas e vou te mostrar tudo isso já cortado. Eu já cortei a parte das costas, a frente, a manga e o punho. Veja que eu coloquei os moldes sobre o tecido dobrado, o que me faz uma costa inteira, uma frente inteira, sempre respeitando a seta no sentido do comprimento da malha, tá? As mangas, olha, cortei uma manga inteira para um lado, a outra manga para o outro. Agora o punho que contorna o decote, olha, é o molde dele inteiro, ó. Basta uma vez, nada dobrado, porque nós vamos unir essa parte e ele fica dobrado e ele contorna todo o decote. Agora a gente já vai para a máquina, unir essas partes e formar disso tudo aqui uma camiseta real. Vamos fechar primeiro o punho que vai contornar o decote. Estamos usando a máquina interlock, sem a agulha que faz a costura ao lado do ponto do interlock. Alfinetamos a parte da frente com as costas para unir o ombro primeiro. Veja que eu coloquei direito com direito, ponta com ponta, e nós vamos passar o overlock unindo os dois ombros. Depois que já costuramos o ombro, agora é hora de colocar a manga. A manga é colocada aberta e depois que a gente fecha a lateral, já com a manga. Veja, aqui está a cava, frente e costa. Eu vou pegar a manga. Nessa hora eu tenho que ter cuidado, não só de colocar direito com direito, mas também, olha, de colocar essa parte curva aqui,
que é a que eu vou unir com a manga. Essa outra parte, então, eu já coloco, olha, diviro direito com direito, alfineto ponta com ponta primeiro. Eu estou alfinetando, se você for principiante, você faça assim. Com o tempo, você vai fazer isso aqui direto na máquina. A gente já pega a ponta, organiza na mão e já sai direto. Mas se você está começando agora, então é bom que você alfinete primeiro a manga. Olha, a ponta do lado de lá eu alfinetei, e agora eu estou alfinetando a ponta do lado de cá. O alfinete eu ponho de forma a poder trabalhar com o overlock aqui sem passar por cima, sem correr o risco de passar por cima do overlock, que não pode acontecer porque pode estragar a sua máquina. Agora eu vou ajeitar a malha aqui, olha, de acordo que fique distribuído uniformemente. Se precisar, eu posso dar uma esticadinha na manga e na cava, mas ela está do tamanho certinho. Eu já vou aqui, olha, já vou alfinetando, veja que eu estou colocando, olha. Primeiro eu ajeito, para depois vir com os alfinetes, que é o que eu vou fazer agora. Lado com lado, ponta com ponta, agora aqui no meio. A outra manga eu faço também da mesma forma. Quando eu for para a máquina, eu já vou com as duas mangas e já faço um trabalho só. Aqui eu vou passar agora unindo a manga na camiseta. Se eu já tenho mais experiência e não vou alfinetar como a gente fez na mesa, olha como que eu faço. Eu uno ponta com ponta, direito com direito, e vou costurar apenas um pedaço. Paro a máquina e vou agora ajeitar a manga dentro da cava. É assim que a gente faz em confecção. Não se alfineta muito em confecção. Aliás, não se alfineta nada. Olha, eu estico bem a manga e venho organizando, olha, unindo. A malha enrola, mas eu ajeito as pontas. Olha. Dessa forma, a manga fica colocada uniformemente. Não vai ficar um lado mais franzido que o outro. Ela vai ficar por igual. Esse processo ele é para todos os tamanhos, tanto infantil quanto adulto. Agora sim, olha como está na minha mão, eu vou tocando. Paro, solto um pouco da malha e assim eu vou até o final. Não tem problema se a faquinha do overlock cortar um pouquinho. É até bom porque o acabamento do meu overlock fica melhor. Lógico que não pode cortar muito, né? Porque você lembra que você tem meio centímetro de costura. A costura, o valor de costura de malha é bem pouco, meio centímetro. Então não vai pensar que você tem aqui uma costura que você pode passar e cortar bastante, que não tem não. Você altera o tamanho da sua peça. Se houver necessidade, faça o teste primeiro em retalhos, para depois pegar a peça sua verdadeira e fazer. Olha, eu estou acabando, ponta com ponta, sempre aproveitando a malha, não deixando enrolar. Olha, não pode passar nem faltar. Depois que eu coloquei as mangas, o próximo passo vai ser a lateral. Eu já começo aqui, ó, na barra da manga, ponta com ponta. Eu me preocupo primeiramente com a cava. Eu vou costurar na lateral até a cava, depois da cava até a barra. O processo é o mesmo que eu te ensinei agora da manga.
pouco, ajeito aqui, olha, cava com cava. E um truque para você não ter isso aqui depois fora do nível, a costura da cava, é um overlock, olha, de baixo fica para lá e o que está do lado de cima fica para cá, porque vem perfeito. Quando eu fechar, a costura não vai ter desencontro. Eu estou fazendo bem devagar para você notar que não tem dificuldade, nós estamos fazendo isso em tempo real. Olha. Vou ajeitando a manga, a camiseta. Procuro não deixar, eu jogo a camiseta para cima da mesa, da máquina, para não pesar aqui, não me atrapalhar. Não tem problema, ajeitei lá, agora venho aqui, torno a organizar de forma que fica costura com costura. Vou fazer um pedacinho aqui para ajeitar barra com barra. Passei, parei. Todas as peças de malha que você for costurar, sempre o cuidado é esse. Ponta com ponta, distribui o meio por igual. Eu nunca devo começar de lá pra cá, porque quando eu acabar de costurar, vai sobrar umas pontas. É como se o molde não estivesse do mesmo tamanho. Porque a malha estica, a máquina faz uma leve pressão e prejudica o seu trabalho. Vou soltando, à medida que eu vou tendo mais confiança, olha, a minha rapidez na máquina. Olha, ponta com ponta, não esticou. Vou fazer o outro lado e já vou colocar o punho que contorna o decote. Esse é o punho que vai contornar o decote da nossa camiseta. Ele é colocado na camiseta dobrado. Um truque para não ter problema de quebrar agulha de overlock é colocar um overlock para cá, outro para lá e um nos dois, olha, um ao lado do outro, que aqui não vai ficar grosso e a hora que eu unir não vai ter problema de quebra de agulha. Dobrei o punho, que vai ser colocado assim, ó, duplo. Quando a gente coloca um tecido dobrado, a gente fala duplo. Essa costura, ela vai vir no meio do decote costa. Então, antes de colocar, eu preciso pegar a minha camiseta e achar o meio desse decote costa. Olha, eu encontro ombro com ombro e vou colocar um alfinete marcando o meio. É a partir desse alfinete que eu vou começar a distribuição desse punho no meu decote. A minha camiseta ainda está do lado do avesso. E eu vou colocar aqui agora, olha, vou usar o mesmo alfinete para prender o punho aqui, ó. Então, essa costura vai ficar no meio. Quando eu estou fazendo em máquinas industriais, tem uma máquina que chama goleira, ou a galoneira mesmo, tem um aparelho que passa esse punho como se fosse um viés. Então, nesse caso da galoneira, essa costura ficaria no ombro lateral. Mas isso é feito em grandes confecções. E aí existe o processo de eu fechar apenas um ombro, passar esse punho no decote, aí eu não corto ele, é outro processo, um processo industrial. Depois eu fecharia o outro ombro seguinte e colocaria as duas mangas. Esse processo aqui é para você que está aprendendo e está fazendo em máquina industrial ou mesmo uma confecção ainda de pequeno ou médio porte. Olha, esse punho, ele está menor do que o seu decote. E ele precisa ser assim, para não ficar embabadado. A metade do punho, do punho aqui, olha, vai ter que encontrar com a metade do decote frente. Para isso, eu vou usar alfinetes.
Olha, ombro com ombro, meio do decote frente. Meio do punho, eu encosto aqui novamente, aqui, ó, no meio, para que essa distribuição dessa diferença entre o tamanho do punho e o decote seja bem distribuída. Agora sim, eu vou esticar e costurar aqui toda a volta. Eu posso fazer isso já costurando aqui. Assim como na manga, eu faço um pedacinho aqui, paro, ajeito na mão até a metade do decote, costuro. Depois ajeito na mão novamente e faço o outro lado. Então, o que você vai me acompanhar fazendo agora. Primeiro eu ligo a máquina. Vou colocar aqui, olha, vou começar a costura no meio do decote cósmico. Eu faço apenas um pedaço, de mais ou menos 2 centímetros, 3, parei. Olha, estico o punho de acordo do tamanho do decote. Estiquei por inteiro. Seguro e eu vou costurar daqui até aqui, então me preocupo com esse pedaço. Não vai ficar desigual porque eu estiquei totalmente. Olha, parei. Você pode ver que o decote vai se acomodando, o punho vai se acomodando nesse decote. Volto a repetir. A malha punho não pode ser do tamanho do decote da camiseta. Tiro o alfinete e vou esticar o restante do meu decote. O mesmo processo foi feito para a colocação de manga. Ponta com ponta, estica, distribuindo no meio. Vou fazendo aos poucos. O fato de eu ter esticado tudo é que me dá esse acabamento uniforme. Se eu viesse esticando parte por parte, sem essa preocupação de colocar as pontas primeiro, não ia ficar bom. Ia ficar um lado franzido, outro lado embabadado, em folga. Dessa forma que eu estou ensinando, você vai conseguir um decote perfeito. Tendo cuidado de ver que está tirando as duas pontas do seu punho, mais o decote. Para finalizar, é só deixar correr, corta com a tesoura, não há necessidade de embutir nenhuma linha. Nossa camiseta já está pronta. E vamos passar agora para outra máquina chamada galoneira para fazer as barras da manga e do corpo da nossa camiseta. Depois de fazer a camiseta, nós vamos fazer as barras na galoneira. Eu estou com a peça virada do avesso, porque é muito mais fácil trabalhar dentro do círculo, sempre. Eu viro a barra, os 2 centímetros de barra, começo a costurar pela costura lateral da manga, que no caso eu estou fazendo a manga, a barra da manga. Levanto o pé, vou posicionar de tal forma que, olha, dobrei 2 centímetros. Com o dedo eu sinto onde está o final da última agulha, vai pegar no final da dobra. Para que além de eu fazer a barra, eu tenho para depois não vir e precisar cortar o resto de malha. Olha, dobro 2 centímetros. Se você não tem prática, volta a falar. Você pode, na mesa, medindo com a fita, dobrar, alfinetar e alinhavar. Mas se for alinhavar, procura alinhavar
já onde você vai passar a costura, porque o alinhavo pode ser um auxílio ou um estouro. Se ele for mal feito, se ele prender a malha, ele vai te dificultar porque vai começar a arrebentar a linha. Nesse caso, olha, eu vou passando o dedo e vou fazendo a barra. Olha, vou dobrando os 2 centímetros, passo o dedo. Estou sentindo que a última agulha está aqui no final da dobra. Olhando o avesso dessa barra, você já vê, olha, que ela faz o acabamento dessa barra. Se você não conseguir fazer assim das primeiras, problema, você pode vir com a tesourinha de ponta fina e cortar o excesso de malha que ficar. Eu te aconselho a treinar a barra na galoneira em retalhos antes de fazer na sua peça. Agora eu vou fazer a outra manga, a barra, e nesse caso, como nós estamos usando com o trançador, eu vou passar depois contornando o decote, fazendo o acabamento. Acabar de fazer as barras e você já vai me ver fazendo o acabamento no decote. Vamos agora fazer um enfeite no decote, que é opcional. Vamos começar aqui a costurar bem no meio posto onde está a costura. E você vai ver que eu vou começar a fazer toda a volta do decote e vou ter que sobrepor a costura inicial uns 3 centímetros para depois puxar e cortar a minha linha. Isso é feito em todas as operações de barra, não só para fazer aqui o decote. Vou ajeitando o overlock aqui, olha. Organizando a malha de forma a passar um pouco para fora do punho e um pouco dentro do punho. Volto a falar que essa operação é opcional. Vou contornando todo o decote. Onde eu comecei, eu vou costurar, olha, sobre a costura inicial, uns 3 centímetros e parar. Parei, levantei as agulhas, puxo para trás e só então corto a linha. Agora eu vou ter o cuidado de amarrar essas linhas e cortar, fazendo o arremate das costuras. A nossa primeira camiseta acabou de ficar